Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer para nós muito grande, né, dar início a esse projeto da nossa escola. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira semana HP Mãos na Massa. Eu sou a Daniele, sou professora coordenadora do ensino médio aqui da Escola Hélio Palermo. Gostaria de saudá-los, desejar boas-vindas a todos, e eu gostaria agora de convidar a diretora da nossa escola para poder fazer a abertura da nossa semana. Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Dar as boas-vindas aos presentes, aos nossos professores coordenadores, professores, funcionários da escola, PCNPs da diretoria, professores coordenadores e professores das demais escolas da diretoria Regional de Franca. Estamos aqui para apresentar a semana HP, Mãos na Massa, né? Organizamos essa semana a partir do objetivo de minimizar os efeitos do confinamento mediante essa pandemia que nós estamos vivendo. É um momento muito sensível que nós estamos passando, né? Então, para minimizar os efeitos do confinamento, né? A ansiedade, a irritabilidade, tristeza, né? Para estar sanando esses danos que essa pandemia vem causando a todos nós, né? Não é um momento fácil, está sendo um momento muito difícil para todos nós. Teremos oficinas que foram planejadas pelos professores sempre, todos os dias dessa semana, a partir das 16 até as 19 horas. Dentre essas oficinas, teremos construção e lançamento de foguete, construção de projetor holográfico, circuitos musicais, construção de cenários teatrais, confecção de jogos e muito mais, tá? Sempre aqui pelo canal da escola. Hoje, a nossa programação foi planejada para os professores e funcionários com o tema Competências Socioemocionais em Período de Distanciamento Social, que será conduzida pelo empreendedor da área de desenvolvimento humano, Bruno Simone, que vai ter um bate-papo com vocês, né? Espero que vocês tenham um bom bate-papo, né? Que reflitam bastante nesse momento que nós estamos vivendo e que aproveitem bastante esse bate-papo. Passo a palavra para a coordenadora Daniele. Obrigada, Márcia. Agora eu gostaria de convidar para conversar um pouquinho com a gente o meu parceiro de coordenação, o Everton, para poder saudar-nos e desejar-nos as boas-vindas. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Com a gente aqui na Escola Hélio Palermo, nesse momento tão especial que nós estamos vivendo nas nossas vidas. Hoje nós temos um convidado, né, o Bruno, que vai falar com a gente. Nós estamos conversando com ele desde a semana passada. Vai ser uma conversa, um bate-papo bem legal, tá bom? Fiquem aí e aguardem. Vai ser interessante, hein? Então, para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de convidar o Bruno, né? O Bruno, eu posso dizer por mim, pelo Everton e pela Márcia, que é um presente que a pandemia nos deu. Porque talvez se não fosse a pandemia, nós não teríamos tido a oportunidade de nos conectar com o Bruno da maneira que nós fizemos durante essa última semana. Hoje também conversamos de manhã. E é muito prazeroso para nós, viu, Bruno? Muito obrigada pela parceria. É muito prazeroso para nós compartilhar com você esse momento. Então, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo. E agora, compartilho com você a palavra para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Obrigado a todos pelo convite. Obrigado, Márcia, Dani, Everton, todos os presentes. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui para que eu possa fazer alguns, digamos, acordos com vocês que eu sempre preciso fazer antes
de qualquer evento que eu faço, de qualquer reunião, de qualquer encontro. E eu queria que você... Aí eu já estou vendo aqui que a gente já está conseguindo visualizar. E eu queria convidar vocês, de verdade, para um mergulho. Para um mergulho nesse momento que, como a Márcia falou, não está muito fácil. Mas eu queria convidar com vocês para um mergulho. E que vocês interagissem muito. Vai ser muito importante a interação de vocês através do chat, para que a gente possa, de verdade, aproveitar. Eu sou Bruno Simone, mas eu preciso fazer um acordo com vocês. O acordo que eu preciso fazer com vocês é o seguinte. Provavelmente, pode ser que em algum momento desse nosso encontro eu me emocione. Se eu me emocionar, fiquem tranquilos que não é desequilíbrio emocional. É só um pacto que eu fiz comigo mesmo de não retrair as minhas emoções. E isso é muito importante para mim. Porque durante muito tempo, desde pequeno, inclusive, a gente sempre ouve aquele velho jargão, né? Homem não chora. Né? Você vai para a empresa como líder, você não pode chorar, você não pode mostrar suas emoções. Engula seu choro, ou seja, engula sua emoção. Então, esse pacto é muito importante para mim. E eu queria que vocês dessem um ok para esse pacto aqui no chat, para saber se a gente pode seguir em frente. Everton e Dani já sabiam desse pacto, já está ok, pode dar um okzinho aí. Márcia, tudo bem para esse pacto? Pode ser? Pode dar um ok aí, bacana. E vocês, por favor, no chat, vamos interagir. Eu posso seguir, o ok está dado. Posso me emocionar com tranquilidade, vocês não vão se desesperar, não vão achar que é um desequilíbrio emocional, tá bom? E eu vou... muito bom, obrigado, Laura, Marcelo, Eliane. Então, vamos em frente. E eu abro com esse convite para vocês. Vamos nos dar o presente de viver o presente. Essa citação que está aí embaixo é uma filosofia japonesa. É um hábito que eles têm. Ao se encontrar com uma pessoa pela primeira vez, ou na próxima também, mas naquele novo encontro, eles se cumprimentam com Ishi-Ishi, que quer dizer, o que estamos vivendo agora não se repetirá nunca mais. Ou seja, esse momento é único. Assim como o nosso encontro, ele nunca mais vai se repetir. Se a gente colocar as mesmas pessoas novamente na sala, amanhã ou hoje à noite, para repetir esse encontro, ele não vai ser o mesmo. Porque nós já não seremos os mesmos. Então, é muito importante a gente aproveitar isso. A vida da gente é feita de vários momentos. E a mente da gente tende a levar, principalmente nesses tempos, para o futuro ou para o passado. Né? As pessoas ficam sempre nessa situação de mas antes, mas no passado, antes da pandemia, ou então quando tudo isso passar, e se esquece de viver o presente. Então, se deem o presente. A gente vai ver e vai conversar muito sobre isso, como a gente é tentado a dispersar. E a gente deixa de aproveitar a oportunidade e viver aquele momento presente. Então, vamos nos dar esse presente. E aí, eu vou compartilhar logo com vocês, quando eu fui chamado, assim, recebi o convite, e no convite veio assim, primeira semana HP, aí eu fiquei na minha imagem, a primeira coisa que veio, gente, veio na minha cabeça isso, uma semana HP. Eu fiz, meu Deus, uma semana HP, uma calculadora, o que é isso? Eu não conhecia direito tudo. Aí eu fiz, não, peraí. Aí mandei um convite, uma pergunta. Tá? O HP, é o nome da escola. Tudo bem. Porque na minha cabeça, não seria essa imagem, a gente ia tornar a semana HP algo mais divertido. Na verdade, não aquela outra imagem daquela HP antiga, tinha que ser divertido. Mas feliz mesmo eu fiquei quando eu recebi o convite da primeira semana HP Mãos na Massa, da Escola Estadual Professor Hélio Palermo. E quando eu vi a logo dessa semana, que coisa linda, né? Quanto amor, quanto cuidar. E isso fez toda a diferença já na primeira conexão. Eu vou contar depois como é que eu cheguei até essa escola. Na verdade, que tem um anjo no meio dessa jogada aí. Tem uma grande amiga minha que nos conectou com essa escola. Mas isso foi muito bacana. Mas antes disso, eu preciso contextualizar para vocês. E
mais cedo a gente estava falando um pouquinho com os professores e a gente sempre vai trabalhar com uma maneira muito interativa. A gente precisa interagir e eu preciso disso e tenho certeza que vocês, como educadores, também precisam. E a primeira coisa que a gente quer fazer, que eu quero fazer com vocês, é quais são as expectativas de vocês para esse nosso encontro. Então, o que é que a gente vai fazer? A Dani vai jogar no chat o link da nossa primeira pesquisa. Quem tiver com celular pode jogar nesse QR Code, que você vai ser jogado para uma tela de uma pesquisa. E aí você vai responder nessa pesquisa qual a sua expectativa desse encontro. Então, todo mundo, eu queria muita participação de vocês. Dani, coloca o link para a gente. Quem quiser digitar, pode digitar direto o www.mente.com e digitar esse código. Ou, através do link, você vai direto para um link de votação. Pronto, ok, já está aí. Eu vou interromper aqui para mudar a tela. Isso, Bruno, legal. Agora o pessoal vai entrar, nós vamos então colocar as nossas expectativas para a reunião, é isso, né, Bruno? Exatamente. Então a gente vai colocar a expectativa para o nosso encontro e aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar aqui já com essa visualização. Tá. Ô, Bruno, olha lá, ó. A professora de matemática da nossa escola colocou um recado lá na hora que você falou da HP calculadora, né? Ficou feliz, matemática, né? pura HP. Pura ela HP, não é verdade? Ela é professora de matemática. E nós temos, eu estava olhando aqui o pessoal que está conversando com a gente, Bruno. Então, nós temos professores da nossa escola, temos professores de outras escolas, temos funcionários da nossa escola que estão participando com a gente, temos amigos nossos também que estão aí, que dão aula em outras escolas. Temos a supervisora Celina, ela não é a supervisora da nossa escola, mas ela é supervisora de outras escolas da diretoria de Infranca, está dando aqui boa tarde para nós. Tá boa tarde, muito obrigado. Eu vou compartilhar com vocês já para a gente ter uma noção de como está a nossa votação, tá? Enquanto o Bruno projeta para nós, já consegue ver a votação? Já está aparecendo? Está aparecendo, Bruno. Esqueci de comentar, o pessoal da sala de leitura está aí também, né? Que a Adriana mandou convite, estão aí também que eu estou vendo. Legal. Deixa eu compartilhar aqui outra tela para vocês acompanharem. Isso. O que a gente já está trazendo aí de votação, né? Então, qual a sua expectativa? Então, a gente já tem aqui aprendizado. A palavra que fica maior é a palavra que está sendo mais votada. Então, melhor impossível interação, relaxamento, resiliência emocional, conhecimento, efervescência, agregar conhecimento, aprender algo novo, novo aprendizado, emoção, gerir minhas emoções, tranquilidade. Uns 28 pessoas já compartilhando, né? Já votando, 29. Mas o principal que a gente tem aí de expectativa é aprendizado. Ok. Podem continuar votando, a gente vai fazendo essa interação. Perfeito. Então, a principal expectativa de vocês é trabalhar o aprendizado. E daí vem uma coisa que é muito importante, da gente sintonizar nossas expectativas. Uma das causas de nossa ansiedade
é gerar uma grande expectativa e colocar a expectativa no outro. Então, para que essa expectativa seja alcançada, é muito importante nós sermos corresponsáveis de realizar, de atender essa expectativa. Então, essa é a ideia. Então, é conhecimento, nós vamos construir junto, nós vamos ter aprendizado, exatamente, Cida, aprendizado, nós vamos aprender juntos. Eu vou aprender muito mais com vocês, vocês vão aprender muito mais com cada um que vai contribuir. Então, é um processo de cocriação. A gente vai trabalhar muito nesse sentido, né? E eu chamo sempre que nós estamos no tempo de agir. Como é o slogan da semana? Mãos na massa. Ou seja, ação. Mas só que para fazer sentido, eu escrevi um pouquinho sobre isso. Tempo de agir. Antes de agir, você precisa sentir. Precisa fazer sentido. Sua ação precisa ser sentida. E para ser sentida, não precisa ser entendida. Ela precisa simplesmente ser vivida. Então, viver essa ação você por inteiro e com seus alunos, com todo mundo que estiver ao seu redor, todo mundo que esteja sendo impactado pela ação, ela precisa sentir. E se ele sente, vai fazer sentido. Então, não vamos agir ou partir para uma experiência, como eu vi aqui, vão ter várias oficinas. Aquela oficina, para ela fazer sentido, o professor precisa estar inteiro naquele momento, né? Para que o aluno sinta aquele amor, aquela vontade, aquela paixão no que ele está passando, para ele mostrar que não é no automático. A pessoa não vai estar pensando no outro dia, ela vai estar 100% presente. Essa ação, ela faz a diferença. Essa ação, ela passa a ser sentida. E como eu sou muito sinestésico, eu gosto muito de conhecer um pouco as histórias das pessoas, eu pedi para o Everton e para a Dani, me manda as fotos da pessoa, porque uma das grandes dificuldades de quem trabalha com treinamento é não ver o rosto da pessoa do outro lado. Eu estou vendo aqui a Michele interagindo, mas quem é a Michele? Como é a Michele? Como é a Cida? Como é a Maria? Entendeu? Então, isso faz muita falta. Eu pedi, de alguma maneira, me manda as fotos das pessoas, porque inicialmente esse projeto nasceu com a ideia de ser só para a escola. Só que no primeiro bate-papo, o Everton, de uma forma muito assim, generosa, fez assim: Bruno, vamos abrir isso? Tá tão bacana esse nosso... Já na cocriação, porque isso aqui não foi criado por mim, né? Eu estou vindo já fazer parte de uma semana que estava sendo planejada. Esse momento daqui, eu, a Dani e o Everton, nós sentamos online, a gente não se conhecia, como ele falou, há 4 dias atrás, a gente nem se conhecia. Hoje a gente já tem um grupo de nós 3 para coordenar essa atividade, que parece já amigos de infância, na verdade. Então a gente já gerou tanta conexão juntos que a coisa vem dessa forma. E quando eu recebi essas imagens, eu trabalhei, que ela veio toda organizadinha, mostra que a escola tem seu método, né? Tudo ali, ó, tudo certinho, 12, tudo organizado. Eu fiz, não, lindo isso, mas eu quero diferente. E eu fiz uma coisa diferente que vocês vão ver lá atrás, né? Com esse meu método, meu jeito de desconstruir para construir. E aí lá atrás eu fui usar essas imagens e aconteceu algo que, na hora que eu for mostrar, eu vou compartilhar com vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer por volta de 10h30 da manhã o que eu quis fazer, que eu queria fazer, que terminou saindo totalmente diferente. E depois de umas 2 horas mergulhado em cada uma das fotos, eu precisei parar, porque eu estava me conectando de uma forma com as imagens das pessoas, com os olhares das pessoas, tentando imaginar e sentindo como é que essa pessoa estava, por que essa pessoa tirou essa foto dessa forma. Então, já fui me conectando e sentindo parte dessa família Hélio Palermo. Então, foi muito importante receber essas imagens e conhecer cada um dos rostos. E depois eu falei, não, peraí, preciso stalkear, deixa eu mergulhar, deixa eu ver que escola é essa. E quando eu abro as primeiras fotos do coisa, é de uma coisa que eu sou apaixonado, que é do abraço. Eu sou uma pessoa que adoro abraço, já fiz várias campanhas
inclusive uma das campanhas voltadas para o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, onde eu fiz uma campanha virtual, onde a gente vendia abraços virtuais para arrecadar dinheiro para a CVV. Na certeza que o abraço, ele salva, ele cura. Né? Então, quando eu vi essas imagens, nossa, tem tudo a ver com isso. Né? E fui vendo as imagens dos alunos, a criação, e fui me apaixonando por esse processo, e foi muito importante para mim, porque tem tudo a ver com a forma que eu atuo, com esse tema que a gente está falando. Né? Que saudade desses momentos. Né? E aí eu queria fazer um questionamento para vocês, e eu queria que vocês me respondessem agora no chat. Tudo bem, essa parte do abraço não está mais, tudo. Vocês concordam que o mundo estava veloz demais? Que o mundo estava muito acelerado? Quem concorda? Escreve aqui no chat. Concorda que o mundo estava muito acelerado? A gente estava quase vivendo no automático? A gente não vivia o momento presente? Ou estava tudo normal? Ou estava tudo tranquilo? Como é que vocês entendem? Estava acelerado ou não estava? Muito, não é verdade? Muito acelerado. Mas espera aí. O que é que estava acelerado? As pessoas ou o mundo? O que é que estava acelerado? As pessoas ou o mundo? As pessoas estavam aceleradas, não é verdade? O mundo, ele continuava girando na mesma velocidade deles. Né? Perfeito, Rafaela. Precisou de uma pausa para olharmos diferente para muitas coisas. Ou seja, as pessoas estavam muito aceleradas, o mundo estava no tempo dele. Um dia com as mesmas 24 horas. O ano, 365 dias. As pessoas que estavam muito velozes. Né? E aí vem, de repente, algo que diz, epa, calma, calma. Vocês não dominam tudo. Vocês não determinam tudo, vocês não controlam tudo. Para que essa velocidade? Para que essa ansiedade? Para. Respira. Né? A gente mudou de repente, todo mundo começou a utilizar uma máscara de proteção, que por um lado inibiu nosso sorriso, mas demonstrou nosso olhar. Quando eu trabalhava nos treinamentos presenciais, eu falava muito isso. A gente precisa resgatar o olhar para o outro. Nós estávamos perdendo isso. As pessoas entravam nos ambientes e não olhavam no olho. Às vezes nem falavam um com o outro. Não é verdade? Quantas vezes a pessoa entrava numa sala, dava um bom dia no automático, nem prestava atenção no olhar da pessoa. Né? E aí me bateu a saudade de quando usar uma máscara só fazia parte dos treinamentos experienciais que eu fazia. Isso aí era tudo antes de pandemia. Esses treinamentos têm 1 ano, gente. Eu usava máscara com outra intenção, porque a gente trabalhava com biscoitos, com alimento ali para fazer uma determinada dinâmica. Era só parte de uma dinâmica. Mas, de repente, tudo mudou. E a gente está aqui para trabalhar esse tema das competências socioemocionais. E eu preciso contextualizar como tudo isso surgiu. Esse treinamento, ele surgiu há 3 anos, quando eu fui fazer um trabalho para a escola do SESC de Roraima, onde o objetivo era resgatar o sentimento, a autoestima, trabalhar as emoções dos professores. Era despertar o mestre interior. Cada um de vocês, professores, né, sabe muito bem o que é isso, esse sentimento missionário, né, essa paixão. Então, a gente fez um trabalho, montou, junto com a coordenadora da época, um treinamento voltado para esses professores, que era totalmente experiencial. Né? Era uma imersão de 4 dias, totalmente experienciais, 4 dias, meio turno cada dia, né? Onde a gente trabalhava na essência o autoconhecimento e o autossentimento. Né? A gente mergulhava profundo na questão do primeiro tratar o eu, né? Essa coisa desse mergulho tanto que a gente está sendo meio que forçado agora,
Mas isso a gente estava trabalhando há 3 anos. Então, quando surgiu esse treinamento, surgiu há 3 anos para trabalhar isso, que era esse resgate que o professor precisava ter, para tirar um pouco do peso do professor, daquela obrigação, daquela pressão de levar conhecimento, né? Não dá mais para competir com o Google. A gente tem que despertar o interesse pela educação. Então, reapaixonar pela educação, esse treinamento surgiu com essa intenção, né? E depois do SESC, um ano depois, esse foi demandado aí já com as normas da CNBB, tendo a questão das competências socioemocionais sendo trazidas para dentro, a gente montou para o SESI, também de Roraima, competências socioemocionais. E aí a gente veio mergulhando uma a uma das competências, né, das principais competências. A primeira, a autoconsciência, né, o autoconhecimento, que é ser capaz de compreender as suas emoções, o que elas traduzem. Hoje eu já estou trabalhando num passo a mais do autoconhecimento, que é o autossentimento. É onde eu sinto minha emoção. Em que lugar do corpo essa minha emoção está? E quando eu começo a alocar, conhecer mais as minhas emoções, os meus sentimentos, eu passo aí sim a ter um autogerenciamento, que é controlar, entender e respeitar minhas emoções, meus sentimentos, e passar a gerenciá-los. É passar a ter um controle sobre isso. Trabalhar o meu comportamento em função dos meus sentimentos. Mas para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso me relacionar. Que aí vem a consciência social. Que depois do que eu fiz o olhar para mim, eu faço o olhar para o outro. E as vivências eram todas nesse sentido que vocês veem um pouquinho nas fotos, do cuidar do outro, do tocar no outro, no conduzir o outro, né, que era muito que estava sendo perdido ao longo do tempo, né? Trabalhar as habilidades de relacionamento. As máscaras que eu tinha mostrado porque era esse tipo de dinâmica, onde a gente trabalhava a questão da cooperação, né? De como isso às vezes estava sendo perdido e a gente precisa resgatar. A partir de onde eu entendo o outro, tenho empatia, eu vou me relacionar, vou ter mais habilidade de me relacionar com essa pessoa, né? E aí sim, eu passo a tomar decisões de forma mais responsável, de forma coletiva, de forma consciente. Então, esse treinamento ele surgiu dessa maneira, e eu trago para vocês um pouco das imagens de como é esse treinamento presencial, onde totalmente dando um pouquinho da zona de conforto, onde as pessoas perdem a visão, onde elas passam a tocar uma na outra para sentir as pessoas, apesar de trabalhar, são todos educadores, mas muitas vezes a gente está distanciado daquelas pessoas que vivem com a gente. E hoje, mais do que nunca, a gente está sentindo falta disso, não é verdade? Como vocês sentem falta do abraço de um colega, né? E quanto tempo a gente vivia junto e a gente não dava esse abraço. Então, era esse resgate de sentir, de ter o sentimento que eu falei com o Everton hoje de manhã e com a Dani, de pertencimento. E a gente precisava resgatar isso. Pertencer à educação, pertencer a esse movimento, né? Pertencer à sua escola, pertencer a uma comunidade, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, esse resgate, ele vinha dessa maneira, né? Onde a gente trabalhava o colaborativo, o autoconhecimento, o resgate dos valores. Quais são os seus valores? Respeitar a sua história. Qual é seu principal valor? De quem você herdou? Como você está cuidando disso? Os seus valores estão em sintonia com os valores da organização que você está? Isso faz toda a diferença. Então, esse resgate é muito importante. Nesse momento, então, todos nós estamos passando dessa turbulência de parar e pensar, façam essa reavaliação. Quais são os meus valores? Eu estou praticando meus valores no meu dia a dia? A minha profissão permite que eu pratique esses valores? A minha escola permite que eu coloque ele em prática? Então, isso é muito importante da gente fazer esse resgate. Mas, infelizmente, tudo passou para trás de uma tela de computador. E aí foi um choque para todos nós, né?
Quem não se sentiu um pouco nesse período dessa forma, gente? Principalmente no início. Será que eu vou dar conta? Ah, meu Deus. Na minha sala de aula era tão tranquilo, eu dominava tudo, eu tinha um domínio de tudo. E agora? Eu não sei nem gravar um vídeo. Será que vai ficar bem? Será que vai ficar esse ângulo? Como é que eu vou? Será que eu vou ter a capacidade de passar para o meu aluno? Será que eu vou ter condições de despertar? Será que eu vou conseguir manter a atenção dele? E vem aplicativo, e vem uma coisa nova, e tudo isso veio que vai mexendo na cabeça da gente. É verdade? Quem se sentiu assim, gente? Um pouco como essa imagem? Coloca no chat para mim. Vocês se sentiram um pouquinho assim? O Everton já levantou a mão aqui. O Everton é o único que eu consigo ver o rostinho aqui. A Márcia também, né? Todo mundo, né, gente? Era aquela insegurança, né? Aquela coisa de, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? E isso gera estresse, isso gera ansiedade, né? E no treinamento, naquele treinamento presencial que eu mostrei todo mundo vendado, na hora que eu vendei todo mundo, as pessoas não saíam do lugar. E foi gerado esse mantra, que é tão forte que eu tenho isso tatuado na minha pele. Calma, permita-se, confia e respira. E como isso serve para agora, gente? Calma. Permita-se conhecer o novo. Confia na tua história, em tudo que você fez até aqui. Respira e segue. Né? Então, logo no primeiro momento, a diretora do SESI, ela me chamou, me ligou, fez, Bruno, eu preciso de sua ajuda, porque os professores estão estando em desespero, não sei o que fazer, e eu, na hora, me conectei com eles. Essa foi a nossa primeira reunião. Dá para ver pelo rostinho das pessoas que elas não estão felizes, elas não estão seguras, elas perderam o brilho, porque todo mundo muito inseguro. Como a Karina está falando, muitos desafios, né? Muita insegurança, como a Ana Cristina colocou, porque eu não sei se eu vou dar conta desse processo. Né? Então estava todo muito tenso. Daí a gente começou, calma, gente, vamos lá, vamos dar umas dicas de como trabalhar em home office, como é difícil trabalhar em home office, quem nunca trabalhou em home office, de se adequar, de criar uma rotina. Então a gente trabalhou dicas de como trabalhar de home office, que não vai ser fórmula mágica, porque cada um tem uma realidade. Quem mora sozinho é de um jeito, quem tem filho é outra, quem mora com um familiar é outra, quem tem gente no grupo de risco é outra. Então não tem fórmula mágica e a gente foi adequando isso, a gente foi trabalhando cada grupo. Né? Então, esse processo, e foi mostrando que a gente não estava sozinho, como Michele colocou aqui, a cooperação nos faz alcançar esse objetivo em comum. Perfeito. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo lá de Roraima. Vocês estão em São Paulo, mas a realidade era a mesma. Né? E às vezes a gente achava que a gente está sozinho, que esse sofrimento é só meu. Não, calma. Né? Então a gente veio trabalhar isso. Eu faço um trabalho também para alunos, e aí a gente trabalhou com os alunos da robótica, de que forma o pessoal da robótica pode interagir. No dia seguinte, a gente já deu umas aulas aqui no início de Zoom. No dia seguinte, os professores começaram a dar as primeiras aulas, fazer as primeiras aulas de Zoom. Né? E eu estava comentando, eu estava vendo o Everton ontem fazendo uma relação, né? Quando veio o Teams, ninguém sabia mexer, vai para o YouTube, consulta, hoje todo mundo já está dominando o Teams, que vem a outra ferramenta, vai dominar. Quando a gente começou a falar sobre esse encontro daqui, o Everton fez assim, Bruno, fica muito tranquilo, porque o StreamYard, que é esse aplicativo que a gente resolveu, a gente já domina há muito tempo, porque tem 2 dias que a Dani está mexendo nele. Então eu achei maravilhoso isso. Nossa, que maravilha. E eu não tinha usado ele ainda. Então, se eles tinham 2 dias, eles já tinham muito a colaborar comigo. E eu já fui para o YouTube, porque quando eu fui, como é que eu vou compartilhar o áudio, que no dia a gente não viu, e o YouTube me ensinou e está tudo bem. Né? Então, eu acho que é isso, esse descobrir, esse construir juntos, que a gente precisa resgatar, né, nesse processo. E foi assim que a gente foi construindo. Essa imagem eu acho lindíssima. Essa professora, a professora Iete, ela ensina um fundamental. E o que é que ela fez? Ela estava muito insegura no início. Quando eu comecei a reunião com eles, como eles já tinham um treinamento presencial com eles, eu fiz, gente, calma. Levanta a mão quem não chorou ainda. Naquela primeira imagem que tinha lá, aí só tinha 2 professoras que levantaram a mão e fizeram assim, eu acho que eu guardei para hoje, quando me disseram que era você, e aí já desabou a chorar, porque ia trazer emoção. Tá tudo bem, que era aquela insegurança. E ela estava muito emocionada, que ela não sabia que dava. Olhando para essa imagem, vocês acham que ela está numa sala de aula? Quem concorda que ela está numa salinha de aula, gravando o vídeo? Não parece? Mas ela não está na sala de aula. Ela fez isso na casa dela. Ela criou um fundo
para que os alunos tivessem a impressão que ela estava na sala de aula, para já quebrar aquela dificuldade do aluno. E isso foi fantástico. Assim, logo uma semana depois, já nas primeiras gravações, ela já estava gravando desse jeito. Evoluiu, por exemplo, a Annelise, que é outra professora de inglês, já tem até figurinha. Ela já está num nível muito mais alto. E ela entra todo dia de manhã com esse jargão do Hello People. Eu fiz encontros com os pais, eu estou participando das reuniões com pais, e os pais, quando eu montei essa imagem, todos eles comentaram e todos eles viram como é bacana esse processo de interação, né? Esse criar juntos, né? Vocês se reconhecem nessas imagens? Alguma semelhança nessas imagens? É a escola, são vocês, nesse processo de construção, né? O quanto vocês já construíram, gente? O quanto vocês... Parem para pensar, de quando, até da data dessa reunião, ou lá de março, quando tudo isso começou, para hoje. O quanto nós crescemos como seres humanos. O quanto nós nos melhoramos como profissionais. Então, esse processo de nos tirar da zona de conforto nos levou a essa superação diária e nos leva a essa superação diária, né? A gente todo dia precisa estar se reinventando. O tema principal dos meus treinamentos é F5. Ele é tão forte que eu tenho um F5 tatuado também na minha pele, ele tem 3 princípios, que é o primeiro, desaprender para aprender. Aprender todo dia. E a gente vinha, quando a gente achava que sabe tudo, né? Tem um filósofo contemporâneo baiano que diz: se você acha que sabe tudo, sabe nada, inocente. Compadre Washington é um filósofo contemporâneo baiano que talvez vocês já tenham conhecido. O segundo é julgue. As pessoas falam assim: ah, não julgue o outro, não julgue. Impossível, Nietzsche já trazia isso. O ser humano é julgador. Mas julgue, mas não condene. Dê a chance de julgar novamente. Dê a chance de perdoar. Ou se perdoe. Talvez você tenha conhecido uma pessoa num dia ruim dele ou seu. E o terceiro, viver intensamente cada dia da minha vida, viver o presente. Esse era o princípio do F5, né? Então, todos esses treinamentos vieram muito. Tem 3 anos, 4 anos que eu faço esses treinamentos. A diretora lá do SESI diz assim: Bruno, naquele tempo era opcional, agora não é mais opcional. É uma questão de sobrevivência a gente se atualizar todo dia. E é isso mesmo. A gente precisa diariamente nos desafiar a ser melhor. Então, esse é um processo de contínuo conhecimento. E agora, eu queria com vocês, baseado agora no que a gente falou, em tudo que a gente viu, nessa reflexão que a gente fez sobre comportamento humano, qual é o sentimento que vocês gostariam que fosse falado agora? Eu queria ouvir vocês. De novo, Dani coloca a segunda pesquisa para que a gente possa dar uma olhada nisso. Agora, eu queria essa contribuição de vocês. Sobre o quê? Sobre qual sentimento é o que está causando, que causou mais angústia a vocês, que está tendo mais dificuldade? Sobre o que vocês querem nesse momento que a gente aborde? Eu vou interromper aqui. Ô, Bruno, Eu? o povo é muito rápido, né? A hora que, como tem o delay lá dos 10 segundos, na hora que você fez a pergunta anterior, de repente, 60 pessoas responderam tudo de uma vez. Então, é assim, a Maravilha. gente acaba até perdendo ali, né? E, ó, bem-vindos os que chegaram agora na nossa reunião, viu? No nosso encontro com o Bruno, na nossa primeira semana HP Mãos na Massa, tá? Aos nossos amigos, aos professores da escola, tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Depois a gente volta lá na pesquisa para ver como ficou, mas vamos agora nesse ponto. Sobre o quê? Qual o tema que vocês gostariam de falar? Que a gente vai entrar agora numa fase de maior interação entre a gente, tá? Para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais fundo essa questão das competências, tá? Socioemocionais. Ô, Bruno, eu vi aí que na primeira tela que você mostrou, apareceu a palavra resiliência aí, e estava tarjada ali no azul, que algumas pessoas comentaram sobre, né? Agora já está aparecendo Perfeito. menos, né? Está aparecendo mais ansiedade. Mas falando na questão da resiliência emocional, que é uma das macrocompetências socioemocionais, Sim. o que eu percebo
né, nesse momento agora, nessas reuniões que nós estamos fazendo. Eu percebo que a autogestão, né, que é onde engloba a responsabilidade, o foco, a determinação, a organização, o professor, ó, tira de letra, né? Tá resolvido essa questão na parte dele. Tá muito bom, muito bom. E o que nós vimos, assim, latente, é a abertura ao novo, né, nesse momento. A curiosidade para aprender. Então, essas são duas macrocompetências que tá latente, assim, no professor, que nós estamos vendo isso todos os dias. Agora, a questão da resiliência emocional, eu acho que é um foco que a gente tem que abordar, né? Porque a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância às frustrações, né? Porque a gente prepara a aula e aí a gente espera, né? Prepara uma aula para 40 meninos, a gente fica esperando que os 40 retornam a atividade para nós. Aí a gente vai lá para o Teams, tem 10 meninos. Devolve a atividade para nós, 10 dos 40. Então, essa tolerância, essa frustração. Eu queria que você conversasse um pouquinho aí no seu momento com a gente sobre isso, viu, Bruno? Perfeito. Deixa eu pegar um gancho para vocês. Eu vou voltar, só não. Eu vou. Depois eu mostro o slide, mas eu fiz essa mesma pergunta na reunião, em 11 reuniões com pais. Que eu vou fazer um encontro só para pais, tá? E a ansiedade é o tema de todas as reuniões. Só teve uma que ela ficou em segundo lugar, mas a ansiedade é a principal, né? Isso é um ponto que também a gente está vendo aí. Mas a resiliência, ela está vindo aí aqui bem perto, né? Estresse, ansiedade, empatia, medo, a gente vai passar por ele, né? Então isso impacta de uma forma muito intensa nas pessoas, por causa daquilo que eu falei, e foi citado aqui, eu vi algumas pessoas colocando, a questão da insegurança, a questão que querendo que acabe logo, né? Então, isso tudo vai gerando mais ansiedade. A resiliência emocional, ela é fundamental nesse processo, porque ela demonstra, lembra que eu falei lá do início da expectativa? Uma expectativa que eu crio. E que se aquilo não me acontecer, eu fico triste. Eu fico achando que eu falhei. E principalmente nessa situação de preparar uma aula para 40 alunos e de repente só tem 10. Gente, se a gente impactar nesse momento uma pessoa, já valeu a pena. Não que a gente vá abandonar o resto, mas a gente precisa valorizar quem está presente e ir atrás de entender o porquê que os outros não se conectaram. Porque cada um tem sua realidade. Cada pessoa dessa, e por isso que é muito importante, a gente fez uma pesquisa numa empresa que eu estou dando suporte para entender com quantas pessoas você mora. Qual é a realidade social desses pais? Onde esses alunos moram. Os pais continuam trabalhando, eles estão ficando com alguém, eles têm acesso à internet. De que maneira eles conseguem se colocar? Então, esse mergulhar nisso depois para entender esse universo de por que os outros não estão tendo, vai melhorar essa minha condição. Entendeu? Então, isso é fundamental. É mergulhar profundo nisso, sem dor. Você está fazendo o seu melhor, isso que importa. A gente tem a consciência que cada um de nós está fazendo o nosso melhor. Se você não está fazendo o seu melhor, tudo bem, você precisa se preocupar. Mas se você tem a consciência que você está fazendo o seu melhor, que você está criando e despertando interesse naquele aluno, de vir juntos, né? Tira esse peso de levar conhecimento, tira esse peso de dar aula perfeita, né? E leva o despertar, o interagir, o novo, se abram para o novo. Provoquem deles o que é que eles querem falar sobre o que, lógico que linkado ao tema de vocês, ou ao objetivo da semana, mas construam juntos com eles. Nós, principalmente, que somos mais velhos, temos muito a aprender com essa garotada. Tira o peso de ser o professor, né? E o outro é o aluno, o sem luz. Não, vamos trabalhar com aprendizagem, a essência da aprendizagem, de construir juntos, de co-criar. Envolver os pais nesse processo.
A gente detectou que tinha pai, e vários deram testemunho, que eles tinham vergonha de acompanhar a aula do filho, porque ele não sabia o que ensinar ao filho. Ele não acompanha. Então, trazer o pai para junto desse processo, para construir juntos isso daí. Como é que está a interação com os pais? Como é que a gente vai abordar? De que maneira eu vou trazer o pai para construir isso juntos? E entender a realidade de cada um. Então, sem distanciamento, como a Ana Paula falou, isolamento, sem distanciamento, a gente precisa cada vez mais estar juntos e construir esse momento junto. Então, eu acho que a resiliência, eu sou apaixonado por esse tema, porque é o ressurgir diário de ser melhor do que eu fui ontem. Se eu cair, eu vou me levantar, eu tenho certeza que eu vou me levantar, e vou me levantar melhor do que eu era. Eu vou aprender com minha dor. Não vai ser tudo flor, um caminho de flores. Não, vai ter espinho, a gente sabe disso. Mas a gente vai aprender em cada um deles. E, principalmente, nesse momento, é aprender e construir juntos. Eu estava acompanhando um pouco da reunião com os professores, onde um professor tem a dificuldade, é a mesma do outro, compartilha a dificuldade com o outro. A gente, às vezes, tem dificuldade de demonstrar nossa fragilidade. Por que não demonstrar essa fragilidade e pedir ajuda? Dizer, não sei, eu quero aprender. Qual é a dificuldade de dizer não sei? Então, muitas vezes a gente perde, muitas vezes estava conversando, isso já aconteceu comigo, eu agia dessa forma, já agi dessa forma. A pessoa falava de um livro, já leu esse livro? Eu ficava com vergonha de dizer que não tinha lido, eu falei, já perdi a oportunidade de saber. Porque o cara não vai mais falar daquele livro. Entendeu? Então, se eu não li, não sei. Fala sobre o quê? A pessoa vai me dizer. Então, palavras libertadoras dessa ansiedade e desse medo, de ter medo que surgiu aqui, não sei. Eu quero aprender, entendeu? Como é que faz? Espera aí, eu vou buscar, eu vou atrás. Então, esse despertar disso é fundamental nesse processo, entendeu? Sem peso, gente. A gente tem que transformar essa caminhada uma caminhada leve. E aí a minha força vai ajudar na fragilidade do outro. Mas para isso eu preciso conhecer o outro, eu preciso demonstrar minha fragilidade. Que se eu demonstro minha fragilidade, o outro vem e vai me ajudar. Agora, se eu não demonstro, se eu estou preso atrás de uma armadura, tem um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, leiam esse livro, é maravilhoso. Eu crio uma armadura de ser o porreta, de ser o bom, de ser o que sabe tudo, e me fecho ao novo, ao aprendizado. Então, sejam mais autênticos nesse sentido, né? Para que a gente possa ter, e aí sim, conhecendo, compartilhando minha angústia, compartilhando meu medo, eu vou gerar mais empatia. Eu vou ter esse olhar com o outro. Então, isso é muito importante para a gente trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que, Everton, mais alguma coisa nesse ponto que você da resiliência, eu te respondi? Sim, Bruno, respondeu. É porque a ansiedade, o estresse, vem tudo dessa resiliência emocional que vai nos afetando, né? Nesse momento. E aí, quando a gente escuta, né, um determinado lá, né, que vira e fala assim, eu dou conta lá na minha sala, tá todo mundo indo, tá todo mundo participando. E aí o professor se frustra, né? Porque ele fica, nossa, mas por que comigo não está acontecendo isso? Uhum. Né? E aí nós estamos vendo que não é bem assim, né? Que não é uma pessoa, são com várias pessoas, né? E aí nós estamos vendo aqui o pessoal no chat falando a mesma coisa, né? Então, o que a gente precisa fazer para a gente melhorar essa resiliência emocional nossa? A hora que você disse, hoje eu dormi mal, aconteceu isso e isso, amanhã eu tenho um novo dia. Então você respondeu isso para nós, eu tenho um novo dia para tentar fazer diferente. Mas e aí? Como fazer diferente? Você iniciou sua fala ali fazendo diferente, que tem hora também que fala assim, é isso mesmo que vai ser.
né? Se são esses que eu tenho, são esses que eu vou fazer uma atividade, vou conversar com eles, vamos ver o que nós vamos fazer a partir daqui com esses alunos, não é? Claro que a gente não pode ficar estagnado. A gente tem que sempre procurar estratégias e alternativas para melhorar a quantidade de alunos que participam nas nossas atividades, lógico. Mas nós também, como hoje é o dia do professor, né? Hoje, a partir de amanhã, as oficinas são para os meninos. Hoje é professor, então nós temos que pensar nisso. Né? O que nós podemos fazer? Obrigado, Bruno. E outra coisa, uma coisa da comparação. Sempre está me comparando ao... Gente, não é uma realidade diferente. Cada sala é uma sala. Cada grupo é um grupo. São pessoas diferentes. São professores diferentes. São seres humanos diferentes. Então, essa comparação, quando eu me coloco nesse ponto dessa competitividade, isso só aumenta a ansiedade e estresse. Né? Se naquele momento eu tenho um grupo menor, aprofunda mais. Quando você tem um grupo de 10 pessoas, mergulha mais profundo, que com 30 você não ia conseguir. Ouve mais, provoca mais, seja mais disperso, né? Despertar mais, desperte mais neles esse processo, entendeu? Eu acho que isso é importante da gente trazer esse sentimento também, essa vontade de despertar mais, né? E eu acho que isso é muito importante nesse sentido, da gente construir isso de uma maneira muito tranquila, para que a gente possa falar sobre isso. Por exemplo, crie salas de vocês para abordar assunto comportamental. Não fala só da parte técnica, vamos falar de como eu tô. Eu fiz uma reflexão outro dia, a gente faz meio que no automático, que a gente pergunta como tudo bom? Né? Você encontra uma pessoa, olá, tudo bem? Eu brinco hoje em dia que assim, tudo é muita coisa. Né? Tudo bem? Não, tudo é muita coisa. E eu comecei a responder, a perguntar, como é que você está? Faz toda a diferença. Né? Se eu chego para você e pergunto como é que você está, eu estou demonstrando ali um interesse. Porque muitas vezes o tudo bem, eu pergunto no automático e a pessoa responde no automático. Ela está toda destruída, mas ela responde o quê? Tudo bem. Não é verdade? Tem dia que você chega na escola que você só queria um abraço, né? Mas a pergunta, tudo bem? Você faz o quê? Tudo bem, né? Hein, Márcia, como isso faz a diferença, né? E se você poder chegar naquele momento e dizer, não, cara, não tá bom. Eu queria hoje só um abraço. Entendeu? E muda totalmente o dia. E muda tudo. Né? Eu trabalho muito com líderes e isso faz toda a diferença no líder que tem aquele papel de ser o herói. Gente, nós não temos tempo de heróis. Essa era não é era de herói. Porque quem é herói, quem se veste no papel de herói, está sendo algoz de alguém. Acreditem nisso. E tem uma tríade que eu trabalho que é vítima, herói e algoz. A gente está sempre preso nesse papel. Fazer o papel de vítima é o mais confortável que tem. Né? Porque o que é que muitas vezes o vítima traz? Traz cuidado, traz carinho. Eu quero carinho, quero atenção, me faço de vítima e todo mundo vem. Né? Mas não me leva a lugar nenhum. E o herói que resolve tudo, o centralizador, aquela pessoa que tudo passa por ele muitas vezes ele é algoz dele mesmo. Porque ele passa nem a ter tempo para ele. E depois reclama, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Por quê? Porque é o herói, heroína. Né? Então a gente vê isso na criação dos filhos. A superproteção dos filhos. Você está sendo o herói desse filho ou você está sendo o algoz? Você está preparando ele para a vida? Então atenção com isso. Diminuam esse peso de ser esse herói, de fazer as coisas tudo. Eu trabalho com alta performance, mas toda vez que tem um herói dentro de uma equipe, a alta performance da equipe vai para o espaço. Eu digo que em equipes só existe um espaço para herói. É uma equipe da Liga da Justiça, onde todos são heróis. E se vocês pararem para ver
a história da Liga da Justiça atual, todos esses heróis têm grandes fragilidades nas suas forças. Assistam os desenhos novos, né? Todos eles têm muita sombra. Todos nós somos seres de luz e sombra, gente. Nós não somos seres só luz. Nós temos muita sombra. E nós precisamos entender na nossa sombra, entender os nossos medos, para poder dominá-los, aceitá-los alguns. Eu não vou me livrar de alguns deles. Alguns eu vou seguir com ele. A coragem não é não ter medo. A coragem é seguir com medo. Coragem não é não ter medo, é seguir em frente mesmo com medo. Então, isso daí vai me fortalecer à medida que muitas vezes eu admito e exponho a minha vulnerabilidade. Brené Brown é uma estudiosa que tem um livro chamado O Poder da Vulnerabilidade, que é muito trabalhado nas organizações e principalmente para líderes nesse sentido. A partir do momento onde eu exponho minha vulnerabilidade, eu me fortaleço. Porque quando eu escondo eu penso que eu escondo a minha vulnerabilidade. A outra pessoa percebe minha vulnerabilidade. E o que é que ela faz sempre? Ela vem na minha vulnerabilidade. Muitos relacionamentos, eles se perdem nesse sentido. Porque eu tento esconder minha vulnerabilidade, o outro percebe, e todo o processo de discussão que tem, ele vem em cima da minha vulnerabilidade. E a partir do momento onde eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu exponho a minha vulnerabilidade, que a pessoa vem até e fala, não entendo. Eu já falei, né, realmente isso me afeta, mas me afetava. Eu já dominei isso. Então, dominar essa questão da vulnerabilidade, aceitar essa vulnerabilidade e potencializar. Uma das minhas especializações é a psicologia positiva. A psicologia positiva mudou o mundo da psicologia porque começou a estudar não o que faz as pessoas adoecerem, mas sim o que é que as pessoas felizes têm. E o primeiro é propósito de vida. Não sei se vocês já leram um livro chamado Ikigai, que é um princípio, falando bem rapidamente sobre isso, foi feita uma pesquisa no mundo de onde as pessoas vivem mais. E essas pessoas, onde se vive mais? No Japão. E do Japão, aonde se vive mais? Na região de Okinawa. E 2 pesquisadores foram para lá para entender por que esse povo vive mais. E a primeira resposta que eles diziam era, não, porque todo mundo, desde cedo, entende o que é seu Ikigai. Tá, mas o que é o Ikigai? O propósito de vida. O para quê eu vivo. Então, estar alinhado com o seu propósito de vida, e aí eu vejo, toda vez que eu faço trabalho com os educadores, 90%, 95% dos educadores, eles são educadores porque eles têm como propósito de vida a educação. Então, estar alinhado com o seu propósito de vida faz o caminho para você ter o caminho da felicidade. Lógico que tem outras coisas, que vem o senso de pertencimento, os relacionamentos, tem outras coisas que vão afetar. Certo? Mas isso é muito importante da gente destacar. Qual o seu propósito de vida? Vocês já pararam para pensar sobre qual é o propósito de vida de vocês? Ikigai é o nome do livro. Depois eu vou compartilhar com o Everton, e também tem no meu Instagram, eu escrevi sobre esse livro, porque tem 2 livros com o mesmo nome e é diferente um do outro, tá? Mas é muito importante depois vocês pesquisarem um pouquinho sobre esse tema, que é muito interessante. Everton, eu agora queria fazer aquela convite, aquela coisa especial de abrir aqui agora. Espera só um pouquinho, Bruno. Antes de você abrir, para a gente falar para o pessoal que vem conversar com a gente, já está aparecendo aí na tela o livro, para uma vinda longa e feliz. E pelo que você está falando aí, acho que vamos ver 100 anos, então. Uhum. Desse jeito. Tem gente agradecendo, a Michelle está agradecendo. A Michelle, Bruno, ela também é coordenadora lá na escola, conosco, né? É que a nossa escola, ela também proporciona aos alunos cursos de inglês, espanhol e japonês. E aí, eu não posso falar que é um braço da escola, porque faz parte da escola, mas ela é coordenadora de um grupo de professores, né?
e ela está presente aí com a gente e está agradecendo os ensinamentos. Muito bom, Michele. Ô, Bruno, boa ideia. Acho que podemos começar, Pois então. é. Quer falar com ele? Vamos lá. É o seguinte, a gente tem a possibilidade de colocar 2 pessoas aqui na tela, né, para compartilhar para a gente e trazer, falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente tem falado, ou trazer a sua angústia, ou trazer a sua alegria, trazer o seu momento. Então, quem quer entrar aqui com a gente agora, coloca aqui no chat, que aí a Dani vai colocar um link que vocês vão acessar para a gente trazer. Bruno. Oi, Márcia. Eu só quero fazer assim uma colocação quando você fala assim que o abraço ele é muito importante. Realmente nesse momento que nós estamos vivendo, o abraço ele é muito importante mesmo. Eu identifico com a música do Jota, que fala assim, olha, que o melhor lugar do mundo é dentro do abraço. Uhum. Realmente é, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, né? Assim, online, a gente não tem o contato físico das pessoas, né? O calor humano. Então, é muito difícil esse momento mesmo. E eu me identifico muito com essa frase, né? Com esse verso dessa música, né? Que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, tá? Então, sintam-se todos abraçados nesse momento, né? A todos que estão aqui participando. Márcia, então veja só, vamos lá, vamos fazer uma coisa. Isso ia ser lá no final, mas já como você falou agora, eu sempre falei para Everton que eu programo as coisas, mas às vezes não dá certo, tal, não sei o quê, tudo tem um momento certo. Isso não é problema já, porque é o seguinte, eu vou fazer um convite para vocês 3 que eu estou vendo, e para quem está aqui que eu não estou vendo, eu vou pedir para fazer o que eu estou pedindo, e vocês vão ver a gente fazendo, que é o seguinte, eu quero que vocês se abracem. Mas se abraça forte. Nesse abraço, Márcio. Isso. Exatamente. Todos vocês que estão nesse momento com a gente, se abrace forte. Na certeza de sentir a energia desse abraço. Porque quando eu me abraço, eu te abraço, porque você já está em mim. E perceba a energia, a força e a emoção de um abraço que a gente pede tanto e está fazendo tanta falta. E talvez você até se lembre desse abraço, aquele abraço especial, que só você sabe o abraço mais especial que você já deu em alguém. É desse abraço que eu estou falando. Se abrace. A gente se emociona, né? Porque é um momento muito difícil. Mas tem uma certeza que tudo vai passar, né, Márcia? A gente sabe que isso vai passar e as pessoas sempre me perguntam assim, outro dia, se foi numa reflexão que um amigo me fez e me ligou, ele chama de mestre, fez, mestre, será que as pessoas vão sair melhor depois disso? Eu pensei com ele, fiz, cara, eu não sei se as pessoas vão sair melhor, mas eu acho que o pensamento não é esse. O pensamento é se eu vou sair melhor. Então, se eu me preocupar em eu sair melhor, está resolvido o problema. Entende? Então, se cada um de nós sair melhor, ter essa resiliência emocional que o Everton fala, né? De melhorar cada dia, de controlar nossas emoções, de compartilhar com quem a gente está, né? Não existe distância, Márcia. Olha isso que está acontecendo. Eu estou conectado com vocês por causa de uma amiga que está lá em Florianópolis. Entendeu? Então, não é mais o estar perto. A distância física não tem barreira. A gente tem um cordão de energia que a gente se conecta com as pessoas que a gente conhece, e onde a gente vive o estado de presença, que ele é ilimitado. Então, para mim era uma barreira muito grande essa questão de fazer os treinamentos online, porque eu sempre, o meu é tudo experiencial, e era muito disso. Será que eu vou conseguir
transmitir emoção para as pessoas, despertar das pessoas, que na realidade eu não transmito, eu desperto na pessoa, tudo que está, o ideal é isso, e é o que o professor faz, é despertar no aluno, né, no aprendiz ali, a vontade de aprender, né, porque todos nós temos a divindade dentro de nós, né, e a gente está vendo que a gente consegue, através de uma tela do computador, tem gente que está vendo pelo celular, mas consegue, estando presente, estando de verdade, fazendo aquilo que você ama, a gente consegue. E a gente vai conseguir. Talvez a gente não consiga passar todo o conteúdo programático, mas isso é o que menos importa nesse momento. A gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa ultramaratona da educação. Entende? E é uma corrida que a gente vai junto, e tem momentos que a gente vai andar. Então, eu acho que a gente vai conseguir. Como vai ser difícil, na hora que voltar, não ter esse abraço, não é verdade? Eu no Dia dos Pais, eu fui levar o presente num dia antes para meu pai, e eles estão isolados. Aí ele abriu a porta e fez... Acabei de botar o café na mesa. E eu não resisti, entrei, e aí dei um abraço. Meu pai botou a máscara, dei um abraço, tudo, dei um abraço à minha mãe. Por quê? Porque é isso, entendeu? Todo mundo está se precavendo, todo mundo está tendo, mas a gente sente falta, e a gente precisa despertar isso, demonstrar isso. Se a gente fica escondendo isso, por que esconder, gente? Então, para os alunos, é trabalhar essa emoção. Os pais estão tendo dificuldade porque eles querem, às vezes, se esconder do pai, do filho que ele está com medo, que ele não sabe. Fala para o teu filho que você não sabe aquilo dali. Mas que você vai, onde é que vai buscar juntos? Quantos de vocês não pediram ajuda aos filhos, muitas vezes, para a questão da tecnologia? Na verdade, os universitários, nesse momento, quem são? São os filhos, são os netos, são os sobrinhos, não é verdade? E tudo bem. Tira esse peso. Tira esse peso. Não tem porquê. A caminhada tem que ser divertida. O processo de educação, ele precisa ser divertido e ele precisa ter emoção. Educação sem emoção não é educação, gente. As crianças só vão, de verdade, incutir aquelas experiências vividas. Né? Então, é viver, é fazer, colocar a mão na massa, é isso. Vocês vão ver, eu estava vendo os projetos. O professor vai construir lá o projeto online. O amor que ele vai colocar naquela oficina vai ser percebido do outro lado. Agora, não pode ser automático. Preocupado, tenso, se vai entrar. Gente, se der erro, não entrar lá no PowerPoint na hora, eu estava vendo uma preocupação, não sei se eu passo o PowerPoint, se o coordenador passa, os dois passam. O que der certo, deu, o que não der, não deu. Menos tensão nisso. Se eu vou contar a história e na hora acabar, eu fui fazer uma apresentação numa escola, e na hora que eu coloquei o PowerPoint, puf, acabou a energia. E eu tinha feito uma pergunta, quem tinha feito meditação? E numa sala de 50 professores, só um tinha feito meditação na vida. Eu fiz ótimo, tudo escuro, vou conduzir uma meditação. E fizemos uma meditação de 30 minutos. Entende? Segue o fluxo. Estado de flow. Deixa a coisa fluir, natural. Deixa dessa coisa. Antigamente, quando eu começava meus treinamentos, eu tenho uma origem de formação militar, eu sabia em que horas teria que estar tal slide. Eu imprimia uma folha e colocava os horários do lado. E eu ia dando treinamento e olhava para a folha. Se não tivesse, eu acelerava mais, não ia. Não é assim. Às vezes surge uma dúvida de um aluno ali que é mais importante do que todo o conhecimento que tem. Aflora um tema em discussão, muitas vezes, numa sala de professores, que é muito mais importante do que todo o conteúdo que vocês trabalharam. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Entendeu? Karina, perfeito. Se faz sentir, faz sentido. Eu acredito muito disso. Muito, muito. Muito nisso. Então, a gente precisa ter essa consciência para a gente conduzir esse processo de uma forma tranquila. Já temos alguém para entrar, Everton? Vamos convidar alguém para entrar?
Não, ficaram tudo quietinho, viu, Bruno? Meu Não se Deus. prontificaram, não. Aí eu estava pensando em chamar alguém para falar com a gente, Ah. né? Mas sabe qual que é o problema? Nós penteamos o cabelo, cara. né? Aí você não penteou o cabelo. A Karina Stefano, a que escreveu aí Se Faz Sentir, Faz Sentido, é uma amiga minha. Ela não dá aula na Escola Hélio Palermo, ela já deu aula no Estado, nós estudamos junto um período. Ela é formadora também, porque ela trabalha na prefeitura municipal, ela ficou muitos anos à frente de formação na prefeitura, né? Muito, muito interessante. Se ela quisesse, ela podia entrar aqui para falar um pouquinho com a gente, viu, Karina? Então ela conhece a Andressa? Não sei. Oi? Ela conhece a Andressa Maranhão? Conhece a Andressa, sim. A Andressa trabalhava mais na parte dos recursos humanos dentro da prefeitura e a Karina na parte da formação dos professores dos anos iniciais, né? E aí a Karina achou por bem partir para outro momento, deu um F5 na vida dela, Massa. Né? Ela preferiu voltar para a sala de aula dela com os alunos e está trabalhando também numa escola particular. Então, agora eu não sei como que a Karina está lá na casa dela, se ela está pondo comida numa mesa para os meninos, né? Porque é desse jeito quando a gente está em casa, né? Sem programar, né? Então, nós já temos uma voluntária. A Ana Costa tá. A Ana Costa é a professora do meu filho, Bruno. Que maravilha. Então, do Vitor. Eu vou mandar, Ana, para você, no particular, o link para você entrar aqui com a gente, então, tá? Queremos mais gente. Vamos participar. Vem cá, entra aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu coloquei da escola. Eu coloquei no Instagram aí no chat o meu Instagram, que é @bsimone também. Então, e me adicionem lá. Eu acho que é muito importante eu conhecer mais de vocês, mergulhar um pouquinho nesse processo, conhecer a história de vocês. Eu sou muito, muito apaixonado nesse processo de educação, e eu acho Bruno, que seria bem bacana. Ô, Bruno, sabe o que é diferente também? Né? Nós estamos falando do momento, tudo da volta à normal, né? Porque já não tem mais nada de normal, mais do que a gente está acostumado, não é? E aí é diferente. Imagina a gente estar participando de uma live e ter a oportunidade de entrar, alguém chamar a gente para falar na live, né? Isso não acontece. Pelo menos eu não vi nenhuma até hoje. Pois né? A Karina quer entrar. A Karina pode entrar também, manda para ela. Chama a Karina aí para falar um pouquinho com a gente. Já deve ter arrumado o cabelo, então. Colocado os meninos para ficar quieto. Ô, Dani, faz um favor para você mandar o link para mim. Eu mandei para você já. Tá lá no seu WhatsApp. Você deve ter o WhatsApp dela, né? Eu vou mandar para ela. Pronto. Karina, é só clicar no link, tá? O Everton vai te mandar o link pelo WhatsApp e a Ana também. Ana, é só clicar no link, tá? E mandei para a Karina. O Bruno, então, o que eu estava dizendo, né? Nós não estamos acostumados com esse modelo, né? Da gente fazer uma live, mas com participação, né? Até o pessoal está participando aqui do chat, muitas participações, até na hora que finalizar, eu quero ver o tanto de comentário que tem aí, né? Muito legal isso. E agora a pessoa entrar aqui e falar, né? A pessoa talvez não estava preparada, tudo, mas é um bate-papo, tá? E aí depois da Karina e esqueci o nome da professora. Ana Costa. Da Ana, né? Aí depois nós vamos abrir para outras pessoas. É isso, não é, Bruno? Vamos abrir para mais 2 pessoas, né? Exatamente. A Raquel Sintra pode entrar também. Eu queria a Raquel Sintra. A Raquel é professora da nossa escola. A Raquel é professora de alunos especiais lá nossos, viu? Então eu quero muito. Então já sei o porquê. Depois eu vou contar quando eu mostrar a imagem. Mas, Raquel, se você puder entrar, eu queria que você entrasse, porque eu queria compartilhar algo sobre a montagem das fotos. Ana já está aí com a gente. Oi, Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. A Karina chegou aí também, ó. Chegou? Tá chegou. aqui. Eu vou colocar ela aqui. Por favor. Ana, compartilha com a gente. Ana, Karina, bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu não posso mais perguntar se está tudo bem, né, Bruno? Como você vai, Ana? Como você vai, Karina? Como você vai, Karina? Faz tanto tempo que eu não te vejo.
Estou bem, graças a Deus. Os E meninos? vocês? Estão bem também, graças a Deus. Ana Cristina, prazer, viu? Em te É Ana receber Paula. aqui. Ana Paula! É, Ana Ana Costa. Obrigada, Dani. Ana, Obrigada prazer a receber todos. você aqui na nossa escola, tá? Você é a professora do Vitor, né? Que delícia. Isso. Bruna, é com Fala um você aí, pouquinho, ó. Ana, fala um pouquinho desse momento, como é que você tá, como é que você viu, né, essa nossa conversa, se fez sentido para você, compartilha com a gente esse momento. E- Então, eu acho. Eu estou bem, né? À medida do possível. Deixa eu falar um pouquinho, Ana. Sabe o que acontece, Ana e Karina? Quem tá vendo a gente pelo YouTube, que é o caso das duas, elas têm um delay de 10 segundos, né? Então aí elas estão escutando uma coisa no YouTube, estão vendo a gente falar outra coisa E aqui dentro da reunião. Então faz assim, Ana. Cadê a Ana? Ana. Ixi, é muita coisa mesmo, Ana. Então, Karina, quem for entrar aqui com a gente, abaixa o som do YouTube e fica com a gente aqui na reunião, que aí o pessoal que está lá escuta a gente, tá bom? Vai lá, Bruno. Karina, você, conta pra gente como é que tá esse momento e como é que você viu esse nosso bate-papo até agora. Desculpa, que picou um pouquinho o áudio, sou eu? Isso. Ah, tá. Bom, o Everton me conhece, ele sabe o quanto que eu acho importante a parte do diálogo, dessa reflexão, como é importante conversar sobre, né, para ir acalmando os corações, num período tão atípico que nós estamos vivendo, né? Estou sempre participando, lendo, ouvindo, assistindo, para melhorar essa parte emocional da profissional Karina, da mãe Karina, do ser humano Karina, que nesse momento, num contexto tão diferente que nós estamos vivendo. Eu, enquanto profissional, enquanto professora, profissional de educação, estou no momento de ressignificação dos meus conceitos, dos meus ideais, das minhas crenças, né, totalmente, assim. Antes da pandemia, eu já atuava, assim, efetivamente nas minhas aulas, no que eu propunha realizar, né, e agora durante e provavelmente depois da pandemia, não serei mais a mesma, já não sou mais a mesma enquanto professora, né. Hoje eu percebo a importância de nós realmente ensinarmos a essência mesmo do que é importante aos nossos alunos, né? Para o planejamento, eu estou aqui assistindo vocês, mas eu estou aqui, ó, também, né, na minha parte aqui em alguns momentos, e o tanto que é importante a gente focar na essência mesmo, né? E nas habilidades que são primordiais aos nossos alunos. Eu tenho duas realidades diferentes, né, de trabalho, tanto pública quanto particular, e eu vejo como o professor, às vezes, a gente se perde em tantas coisas que poderia ser mais simples, né? A questão da ansiedade, eu estou trabalhando muito isso comigo, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, uma profissional que me cobra muito, então eu estou tentando ponderar para que essa ansiedade realmente diminua, né? Como mãe também, com os 2 filhos, trabalhando aqui em casa. Mas esse momento hoje, que o Everton me convidou, né, e eu fiquei muito feliz pelo convite, é extremamente importante para o professor parar e pensar, né? Pensar na sua prática, pensar que a gente realmente não tem que ser herói, né? A gente não tem que ser herói, a gente não tem que dar conta de tudo. A cada devolutiva de um pai, de uma mãe, de um aluno do período da escola pública, eu fico muito feliz. Eu tenho 25 alunos e o que eu consigo de interação são com 18 alunos, né? Então, eu acho que a gente tem que se cobrar menos e fazer o melhor na possibilidade que a gente tem. E aí a gente consegue conduzir aí um bom trabalho. Muito bom, Karina. Então, totalmente em sintonia, né, com o que a gente vinha trazendo. Eu acredito muito nisso, esse de tornar leve, né, é fundamental para isso.
né, esse caminhar leve. Quando você trouxe a questão dos seus papéis, que muitas vezes a pessoa... É comum as pessoas falarem assim, a minha vida profissional vai bem, mas a vida pessoal... Aí eu paro e falo assim, peraí, você tem quantas vidas? Né? Como assim? Nós, na realidade, só temos uma vida, né? E desempenhamos vários papéis. E, às vezes, é comum a gente ainda ouvir falar isso aqui, principalmente no mundo corporativo. A fulana fora da empresa é outra pessoa. A gente não vê, não ouve comentar isso? E aí eu sempre pergunto assim, em qual das duas ela é ela? Porque em alguma das duas ela não está sendo ela. E se ela não pode ser ela num lugar, ela não vai ser feliz. Então, quando eu faço de tudo, um dos meus valores principais chama-se a congruência. Tanto é que o meu Instagram da minha empresa é meu Instagram. Por quê? Porque eu sou minha empresa. Entendeu? Então, não tem lógica eu criar uma imagem e depois fazer outra coisa. Não. Então, eu sou isso, entendeu? Então, eu preciso ser congruente naquilo que eu falo e que eu pratico. Né? Quando a pessoa me conhecer numa sala de aula dando treinamento, ou numa empresa fazendo treinamento, e quando ela me encontrar num barzinho, ela vai ter a mesma pessoa. Quando ela sair comigo para fazer uma aventura, ela vai ter a mesma pessoa. Bruno Simone. Só isso. Então, esse equilíbrio que a gente precisa ter é muito importante. Lógico que a gente, em determinados momentos, você vai adequar a sua postura, isso e aquilo, natural. Mas deixar de ser você para assumir alguma coisa, nossa, isso é muito, muito ruim, né? E muitas pessoas adoecem no mundo corporativo justamente por isso, porque eles vão se distanciando de suas essências. E aí você vai tornando... eu passei por isso, Pois é. E aí, quando eu passei por isso. Então, quando a gente não se encontra mais, eu acho que é hora da gente se retirar, né? Perfeito. A gente se retirar, né? Se encontrar, e é resiliência mesmo, ser resiliente. E retomar a partir dali, né? Perfeito. Um novo recomeço sempre. Quando não Perfeito. nos cabe mais, é porque ali ficou pequeno para a gente. E a gente Muito tem bom. que ter essa consciência e se retirar Sim. de alguma forma, né? E seguir, exatamente. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem, se aquele ambiente ele está dissonante, eu vou buscar. Se eu acredito que eu posso contribuir para melhorar aquele ambiente, eu vou buscar. Mas se eu chego num ponto onde aquilo dali não é possível, eu sigo o meu caminho. Entendeu? Eu já mudei de organização, já pedi demissão de organização, porque os valores dos novos diretores não condiziam mais com os valores de uma empresa que eu ajudei a construir. Mas os valores já eram conflitantes com o meu. E quando conflita valores, o caminho é da doença, não tem outra saída. Entendeu? Então eu preferi sair, ir para outra organização. Ah, você perde tempo de serviço, você perde... Gente, esqueça, nada vale a tranquilidade de você acordar de manhã. Ou tem gente que tem aquela síndrome do Fantástico. Quando toca a música do Fantástico, ele já fica, meu Deus, vou ter que trabalhar no outro dia. Né? É a síndrome do Fantástico. Meu Deus, que é isso? Né? Então, não dá para ser assim. Obrigado, Karina. Ana. Eu que agradeço. Ô Bruno, Fala. Só um minutinho. Karina, obrigado. Viu, gente? Na hora que a Karina falou assim que gostou de ter recebido o convite, não era para vir falar, não. Era para vir participar dessa reunião conosco. Ah, sim, é para participar, para assistir. Eu não sabia que você ia me convidar para falar. Isso. Nós que ficamos muito satisfeitos, Karina, de você ter vindo participar com a gente para assistir e depois ter aceitado o convite de vir falar também. Tá Eu bom? que agradeço, obrigada. E era esse o nosso intuito mesmo. Lá no começo, quando nós conversamos com o Bruno, eu falei, não, Bruno, vamos ampliar o negócio. Né? Certinho. E aí, ó, como é que deu certo? E aí, o Dani. Olha o chat aí. Vamos agradecer a Karina, porque a Karina vai ter que sair da sala agora, e a Dani que vai organizar, viu, Karina? Porque a Raquel já aceitou o convite, ela mandou o WhatsApp para mim que sim, e aí manda link para Raquel. Karina, obrigado, viu? Tudo de bom para você. Muito obrigada, um abraço. Obrigado, Karina. Sim, com certeza. Ana. Um abraço. Obrigada, Karina. Oi, Bruno. Obrigada. Então, contribui com a gente, fala um pouquinho desse seu momento. Eu acho que, como a Márcia falou, é um momento muito difícil, né?
Na sua pesquisa, eu fui uma das que colocou ansiedade, porque eu acho que foi um sentimento que assolou todos nós com muita intensidade, né? Eu tenho uma relação com a Dani de professora e mãe, né, Dani? Eu sou professora do Vitor, do filho dela, e, assim, no começo eu fiquei muito preocupada, porque eles são pequenos, né, e a minha preocupação era com o aprendizado deles. Então, assim, eu falo que hoje a gente brinca, assim, que, por exemplo, o meu horário na escola era da 1 às 6, mas hoje eu sou professora das 6 da manhã até o horário que eles precisarem, porque eu não me vejo recebendo, por exemplo, uma dúvida e não conseguir falar assim, não, já são 9 horas da noite, eu vou responder só amanhã. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Então, assim, por causa da distância, né, 2 vezes na semana, a partir da semana passada, a gente tem 2 aulas online, e eu me emociono muito, porque a Dani acompanha o Vitor de perto nas aulas online, e eles falam muito do contato físico. Eles falam que eles querem abraçar, que eles querem estar perto, que eles querem me dar um abraço, porque em sala de aula, todos, quando iam embora, eu dava um abraço, falava vai com Deus, até amanhã. Então, isso é muito forte neles, alta que isso faz para eles e para mim. E, assim, me causa não sei se a palavra seria dor, né? Eu ouvi deles o tanto que isso faz falta, né? Então, assim, eu tenho buscado bastante o equilíbrio, porque realmente faz falta para eles, faz falta para nós, né? Como a Márcia disse, é um momento difícil, o abraço, o contato, o olho no olho, faz muita falta para nós e para eles. Eu acho que nada substitui a presença do professor com os alunos, mas eu tenho tentado, assim, viver o hoje, sem sofrer pensando no amanhã, no depois, né? Porque senão é igual você falou, a gente vai acabar adoecendo, né? E deixando, assim, de oferecer uma coisa de qualidade para eles, porque a gente fica só pensando no amanhã, então eu estou procurando viver com eles o hoje. Assim, eu fiquei também muito emocionada com as suas palavras, porque eu acho que realmente é um momento muito difícil e que nós precisamos desse apoio, nós precisamos, igual você falou, dar uma desacelerada e manter a calma, porque eu sinto que, assim, eu sou um apoio para eles, assim como os pais que estão acompanhando eles em casa, né? Então, eu sinto, assim, nas aulas online, eu sinto a necessidade deles de conversar, de estar junto e de falar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente precisa dessas conversas, como a gente está tendo hoje com você, para manter esse equilíbrio, para continuar, mesmo à distância, sendo o ponto de apoio deles. Porque eles precisam de nós. Muito bom, Ana. Nos grupos que eu tenho feito com os alunos, eu trabalho um grupo da robótica lá do SESI, e eu abordo esses temas com eles, antes mesmo de tudo isso acontecer, entendeu? E era meio que um tabu de se abordar esses temas um pouco mais profundo com os alunos, e a gente precisa abordar. Da mesma forma que ele fala que eu sinto, eu também vou dizer para ele, eu também sinto falta de você, entendeu? Externar isso também, mas é um momento também de mostrar que a vida da gente é feita disso, que na vida, ao longo da vida da nossa vida, a gente não vai ter tudo que a gente quer, entendeu? E que a gente vai ter que aprender a conviver nesse momento dessa forma. Essa talvez vai ser uma das grandes dificuldades do retorno presencial, que vai ser meio misto aí de cada colégio, de evitar como é que vai ser esses meninos porque esses meninos vão querer se abraçar logo de primeira, porque a gente sabe como é que eles estão, como a gente disse. Então, essa conscientização de que tudo tem um momento certo, que é importante, que vai passar, que existem outras formas, né? Aí vem a questão que eu acredito muito da reconexão com a natureza,
né, de trabalhar esses meninos e colocá-los em contato com a natureza, e colocar a mão na areia, e trabalhar os experienciais, isso daí, os sensoriais, né? E, então, sair para essa outra linha, onde a gente trabalha sensoriais e emoção junto, e a gente abordar esses temas de uma maneira leve, vai ser o melhor conteúdo que a gente vai poder. Talvez essa geração agora tenha dado um salto quântico, né, nesse sentido, desse controlar as emoções, muito maior do que se a gente tivesse tudo na normalidade. Entendeu? E pegando um gancho que Everton falou, eu abomino o tema novo normal. Não existe novo normal, gente. Esquece. O que a gente precisa buscar é o natural. O que é que vai ser natural a partir de agora? E não esperar novas normas, e não esperar isso para se moldar, entendeu? Então, vamos buscar o natural, o resgate ao simples, como eu acho que a Márcia falou, o resgatar do simples, fazer o básico, fazer o simples, talvez seja a grande, o X dessa questão, entendeu? Então, isso é muito, muito importante. Eu queria interferir aqui um pouquinho, Bruno. Queria falar com a Ana um pouquinho, né? Porque, assim como o Everton disse na semana passada, quando nós nos reunimos, né, no nosso projeto, no nosso processo de cocriação, né? Eu e o Everton, nós ficamos muito maravilhados com toda essa conversa que a gente poderia ter. E eu pensei muito na Ana Paula e na Camila, que é a professora da minha pequena, né? Porque a gente, enquanto professora, a gente se solidariza com os nossos colegas, porque nós sabemos como está difícil para todos nós. Então, não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu vou mandar esse convite para as professoras dos meus meninos, porque eu acho que é um afago, é um carinho no coração escutar algumas palavras nesse momento, né? Porque a gente compartilha das mesmas angústias, das mesmas ansiedades, e é muito bom quando a gente tem a oportunidade de aliviar um pouco esse estresse e, de repente, ressignificar essa angústia e essa ansiedade num processo muito maior, né? Muito legal. Obrigada, Ana. Muito obrigada por ter participado, por ter estado aqui com a gente. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Dani, pelo convite. E a Dani realmente, quando ela me mandou o convite a semana passada, ela realmente usou essa palavra, né, Dani? A gente precisa desse afago, nós estamos precisando desse carinho. E realmente nós estamos mesmo. Eu que agradeço. E aí uma coisa que é importante a gente mudar um pouquinho, porque o poder da palavra é muito grande, é muito forte. Essa coisa, tá difícil. Uma amiga minha mesmo falou, ela me chama Bruno, não tá difícil, é um exercício. É um exercício diário. Esquece que se você coloca que tá difícil, vai ficar mais difícil ainda. Então, é um exercício diário. Tá certo? Então, não vamos para falar que tá difícil, não. É um exercício diário que a cada dia eu torno ele mais leve. E a cada conquista que eu faço, ele vai ser mais prazeroso. Porque eu vou estar sendo um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Um pouquinho de melhor. Entendeu? Então, e aí até ele se tornar... Até porque, mesmo se ele se tornar fácil, ele vai ficar sem graça. Não é verdade? Então, que ele se torne um exercício diário nesse caminhar. Legal. Legal. Ana, obrigado, viu, muito Ana? Obrigada a vocês. Ô, Bruno, nós já vamos chamar a Raquel, ela já está aí com a gente. Mas eu estou vendo aqui nos comentários, né? A Dani até colocou um aqui do Thales. O Thales é PCNP, né? Então, ele colocou... Olha lá, a Dani colocou de novo. Ó, geralmente eu não consigo responder as dúvidas, mas eu já consigo responder apenas quando estou mais equilibrado, menos cansado e mais focado. Às vezes, ter uma boa noite de sono até chegar na resposta. Muito legal. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Porque senão a gente dá cada resposta, né? Perfeito. Gente, o slide, você adiantou o meu slide que vai vir nesse instante aí, quando ele partir para o final, mas é mais ou menos isso. Lembra lá do respira? Não tem pressa para responder. Isso. Ô, Bruno, Sintam o Marcos... essa resposta. Fala. Isso, põe a do Marcos aí também, Dani, fazendo favor. O Marcos é nosso professor na escola também, aí ele colocou aí, ó, ele é professor de matemática, muitos anos lá com a gente na escola, e esse ano F5 para ele, né? Porque além das aulas de matemática, ele pegou
2 classes de projeto de vida, né? Então, nas aulas de projeto de vida, trabalhamos as competências socioemocionais, atividades importantes nesse período de isolamento social. Muito Legal. bom. Muito Legal. bom. Depois eu vou compartilhar com vocês um projeto que eu fiz pelo Sebrae, de uma formação do Sebrae, e a gente testou numa escola do EJA, que é o Ensino de Jovens e Adultos, numa escola municipal aqui de Salvador, e o projeto chama-se A Cozinha que Te Abraça, onde a gente trabalhou empreendedorismo através de uma cozinha, e a cozinha, primeiro, antes dela se tornar um empreendimento, ele é um local, um lugar onde a gente, através dos sentimentos, através das sensações, a gente desperta um empreender de forma mais humana. E foi a coisa mais linda do mundo, depois eu compartilho com vocês. Ô, Raquel. Bruno, eu vou passar você para a Raquel. Oi, Raquel. Não, oi, Raquel, Oi, como boa você noite. está, né? Assim, tem que mudar a pergunta. Boa noite, Raquel. Ô, Bruno, aí nós estamos partindo para os nossos últimos 20 minutos de reunião, tá bom? Tá bom, ok. Então, Raquel, compartilhe um pouquinho desse momento seu tão especial. Tá, boa noite, obrigada, fiquei surpresa e lisonjeado pelo convite. Não está sendo fácil, né? Porque é o que você falou, a gente quer dar conta de tudo, você quer fazer da melhor forma possível, e às vezes um dia inteiro não dá para você montar o seu trabalho, né? E aí você acaba ultrapassando as horas, mas tudo para dar conta do recado. Então, assim, não tem sido fácil, né? Mas a gente tem que fazer por onde, tem que se esforçar ao máximo. E é o que você falou também, né? Às vezes a gente tem que acorda cedo, dá aquela respirada. E eu tô tentando fazer isso, né? Eu falei, nossa, Raquel, calma. Você tem que dar conta, mas você tem que cuidar de você também. Aí eu comecei até a fazer Pilates, né? Aí eu entrei no Pilates, por quê? Porque eu preciso estar bem para eu fazer o meu trabalho bem, né? Eu preciso atender os meus alunos bem, e aí eu vi no Pilates, assim, uma saída boa, onde eu recupero o meu corpo. E aí, depois do Pilates, assim, eu também comecei a fazer caminhada, aí eu fico bem o resto do dia para fazer os meus trabalhos, para fazer as minhas aulas, atender os alunos, e isso tem me ajudado. Muito bom. Realmente, a atividade física ela é fundamental em todos os sentidos, né? Porque ela trabalha substâncias que vão nos trazer o bem-estar. Né? Então, a gente reativa. E ele é um equilíbrio do físico, do mental e do espiritual, que a gente também não pode abandonando nesse processo, entendeu? Então, a gente vai junto com isso daí. Então, muito obrigado pela sua contribuição. É muito importante a gente ter essa sua fala com a gente também, porque eu falo sempre do exemplo da máscara de ar do avião. Quando cai, primeiro a gente coloca na gente, porque a gente precisa estar bem para ajudar mais pessoas. Exatamente. Né? Então, esse é o sentido. Se eu estiver bem, eu posso ajudar melhor o outro. Né? Com certeza. Então, isso é fundamental. Muito obrigado por sua contribuição. Obrigada, aqui com a gente. Tá bom? Obrigada. Pessoal da sala de leitura também, com competências socioemocionais, muito bacana. Muito bom, muito bom. Ô, Bruno. Diga. Obrigado, viu, Raquel? Obrigada, Evelyn. Nada, eu agradeço. A Adriana é a professora da sala de leitura lá da nossa escola, tá bom? Tá bom. E ela tá você acabou de comentar aí o recado dela, legal. É uma parceirona nossa, viu, Bruno? Perfeito. A leitura nos faz viajar sem sair do lugar, né? Então, isso é tudo muito, muito importante, despertar, né, nos jovens e na criança a leitura. E aí fica também uma provocação para a gente do que é que a gente está lendo. Nós, professores, nós, educadores, estamos com o hábito da leitura. Eu, por exemplo, nesse momento, estou lendo um livro que eu estou apaixonado, lendo bem devagar para não acabar. Sabe aqueles livros que a gente lê para não acabar? Que é esse livro chamado Presença,
que é maravilhoso. Presença, propósito humano e o campo do futuro, que ele tem muita contribuição para dar para a gente, tá certo? Vou voltar a compartilhar aqui. A gente falou um pouquinho, pegando aí um pouquinho o que foi falado dessa questão de aprender o ritmo, né, de respeitar o nosso ritmo, e aí um grande aprendizado que eu tive numa das expedições que eu fiz, uma das grandes experiências que eu tive na minha vida, que foi a expedição do Monte Roraima, né, que é uma expedição de 8 dias. A gente leva 3 dias até chegar ao Monte Roraima, e passa 3 dias lá em cima, e desce em 2 dias. Então, é uma expedição onde, aqui vocês estão vendo vários momentos da expedição. Tem momento que você está andando sozinho, como você vê essa imagem de baixo da esquerda. Tem gente que você tá andando na frente, puxando a fila. Tem gente que você sobe a pirambeira. Tem hora que você para se divertir, para retirar uma foto. Mas respeite o seu ritmo, né? Porque chegar ao topo sozinho não tem graça. De galera é muito mais divertido. Então, essa foi uma expedição com 18 pessoas, com perfis totalmente diferentes, e todos nós chegamos de uma forma muito leve, muito divertida ao topo do Monte Roraima, que foi uma expedição maravilhosa, onde, mais uma vez, eu pude, na experiência, em contato com a natureza, entender o ritmo certo, entender a hora de andar, a hora de parar, a hora de respirar, a hora de contemplar. E a gente muitas vezes está tanto no automático que a gente não presta atenção para isso, não é verdade? E eu queria compartilhar com vocês um vídeo que foi lançado agora, nesse período agora, após zerar os casos de coronavírus pela Nova Zelândia, onde a campanha, o eixo da campanha era reconexão ao mundo com os valores da cultura indígena maori, que é a cultura indígena deles, que é esse negócio que a gente vem falando de resgate à essência, de resgate ao simples. E aí eu queria compartilhar com vocês esse vídeo. What has changed? What stays the same? What matters to us now is people, as a country, as a planet. We have an opportunity to look with fresh eyes at the things we value and those we no longer need. To use this time to build a better future based on who we are and the values that we have. Respecting and welcoming every culture, Manaki Manuhiri. Treating others like they're your family, Panonatana. Our duty of care to protect people and place. Te Aki Tāngata, Te Aki Tāo. Because when you remember what's important, you're left with what's pure. Eu acho que quando eu recebi esse vídeo, eu fiquei muito feliz, porque ele era na véspera de uma apresentação que eu ia fazer, e feliz com a mensagem que ele deixa, que ele tem muita sintonia com o que eu falo, né? Desse resgate à essência, do cuidar das pessoas, né? Do respeito à natureza, do sentimento de conexão com o outro, de pertencimento. Então, eu acho que todos nós vamos, sim, tendo mais atenção voltada para isso, tem um novo olhar, não só para nós mesmos, mas para o outro. E muitas vezes a gente se coloca num vitimismo ou numa infelicidade, mal sabendo quão feliz a gente é em ter a oportunidade de ter um trabalho, de trabalhar com o que a gente ama, né? De trabalhar numa organização que está fazendo a diferença na comunidade. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa voltar a valorizar, né? E eu falei, esse momento não é um momento simples, é complexo. Complexo vem de plexo, tecido, e conjunto, ou seja, tecido junto. Nosso momento é um momento complexo.
mas como uma linda colcha de retalhos. Cada um de nós se coloca como um retalho. E aí vem aquela imagem do mundo com uma simples conexão da escola, onde ela não está sozinha nesse mundo, onde ela vai conectando um a um, cada pessoa conectada a outra, cada um com sua história, cada um com sua essência, cada um com seus valores, tecendo junto essa coxa de retalhos em prol da educação, em prol do sonho individual e coletivo, construindo uma nova realidade, uma nova maneira de fazer educação, que sozinha não vai chegar ao ponto, que não precisa ter heróis, que não precisa ter estrelas, simplesmente precisa cada um dar o seu melhor. E para completar essa imagem, duas pessoas foram importantes, onde eu quero deixar meu agradecimento especial, né, a Dani, ao Everton, por me conectar, para me fazer nesse painel de olhares, de histórias de vida, que quando eu estava construindo, eu estava me conectando em cada olhar, em cada sorriso, tentando entender ou sentir o que é que essa pessoa faz, qual é o sonho dela, qual é o momento que ela está, como é que ela está agora. E tudo isso só foi possível por um anjo, por uma pessoa tão especial, que foi a Andressa, que quando recebeu o convite do Everton, fez, não, eu tenho uma pessoa que está muito conectado com tudo isso, e fez essa minha conexão com a escola Hélio Palermo, que aqui eu deixo o meu agradecimento. E que vocês tenham a cada dia mais essa despertar, que através da educação a gente pode colocar todos e colocar asas nesses nossos alunos, para que a gente possa ter um sorriso lindo como esse, representando tudo que a gente sente nesse momento. Então, eu falei para vocês sobre que eu trabalho muito com líder, e quando eu trabalhei o tema liderança, eu trabalhei com essa fala. O líder inovador digital cria a nova realidade. Desperta na sua equipe o querer fazer melhor. Desperta o eu criança, o eu criativo, imaginativo e sonhador. É a fonte de inspiração, por através de sua coragem e motivação. Isso tem tudo a ver com o educador. O educador cria a nova realidade. Desperta na sua escola o querer fazer melhor. Desperta o eu criança, o eu criativo e imaginativo. É fonte de inspiração, por através da sua coragem, motivação. Ainda coloquei que o líder inovador digital não espera o novo normal. Não espera a sociedade criar normas para ele se enquadrar, deixar de ser ele. O líder não é normal, é natural. Naturalmente apaixonado por gente. O líder transborda emoção, transcende, arrepia ao ver seu time evoluindo. Cria um ambiente de harmonia e alegria, onde acontece toda a magia de ter ao sentimento de missão cumprida ao final do dia. E isso também é possível com o educador. O educador não espera o novo normal, não espera a sociedade criar normas, que ele se enquadrar, ele deixar de ser ele. O educador não é normal, é natural. Naturalmente apaixonado por gente. O educador transborda emoção, transcende, arrepia ao ver sua turma evoluindo. Cria um ambiente de harmonia, alegria, onde acontece toda a magia de ter o sentimento de missão cumprida ao final de cada dia. E, para a gente encerrar com a última pesquisa, eu queria ouvir de vocês. Entra lá nesse link e coloca como é que você sai desse encontro. E a gente também deixa aberta a palavra para que a gente possa concluir. Márcia, Everton e Dani, com vocês. E eu vou compartilhar aqui a outra imagem. Bruno,
Muito obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente continua aqui só nós, aí eu faço agradecimento especial a você, tá bom? Pessoal, muito Vamos saber obrigado. como tá sai bom? do encontro, né? Para ver que eles aí já estavam Sim, votando. a Dani vai colocar para nós. A Dani já colocou aí o link já? Tá aqui embaixo, os meus comentários ficaram aqui para cima. Olha lá, ó. Eu também, tô saindo desse jeito aí. Aí, só que lá tinha lá no primeiro slide, Bruno, tava aparecendo qual que era a expectativa. O que apareceu lá primeiro era aprendizado, né? Eu posso falar que eu saí aprendido? Saí aprendido, mas gostei. Olha o que o pessoal está escrevendo aí. Excelente, incrível, renovada, motivada, esperançosa. Ixi, a mulherada tá tomando conta aí do negócio, hein? Revigorada, emocionada, leve, feliz. Ó, a minha esposa colocou uma mensagem aqui também, ó. Como diz o sábio Paulo Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação, reflexão. O povo tá animado. As pessoas agradecendo. E tem um monte de comentário aqui também, né, na live, durante a live. O Marcos escreveu que esse encontro foi um afago no coração de todos nós. O Marcelo, da sala de recursos lá também, né, o nosso professor lá dos meninos, diz que um fio de esperança em tempos difíceis. A Silvana diz que está emocionada. A Ana Paula também. A Ionice agradecendo. Muito legal. Muito legal. Muito obrigada, pessoal. Bruno, eu também vou fazer um agradecimento especial a você depois, claro, né? Mas tenho certeza que a gente sai desse encontro muito melhor do que a gente chegou aqui, muito diferente. Um gás, um fôlego a mais para a gente poder enfrentar esse novo exercício e esse desafio que a gente está passando, né? Porque não deixa de ser um desafio. É muito bom. É muito bom. Muito obrigada. Vou deixar essa mensagem também aí que eu adoro desse livro, é um livro muito, muito gostoso, chamado Livro da Bruxa. A vida é uma escola de pintura, ao entrar você recebe uma tela em branco. E aí, diariamente, a gente tem a oportunidade de dar uma pincelada. Às vezes, a gente faz um borrão, tudo bem, a gente vai pintar novamente e vai fazer essa tela ser uma grande obra de arte, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, né? E estou à disposição. Márcia, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Quero agradecer, o meu agradecimento, né, a presença do Bruno por esse bate-papo maravilhoso, onde assim, me emocionei com o abraço, né? Agradeço e parabenizo a todos que se permitiram e se entregaram na construção desse bate-papo, né? Valioso, de muita reflexão para nós. Um grande abraço a todos. Obrigado, Márcia. Obrigado, Dani. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente e participou de forma ativa com a gente nessa reunião, nesse encontro, nesse bate-papo. Abraço a todos. Isso. E agora, para finalizar, né, gostaria também de agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esse encontro maravilhoso que nós tivemos, né? Esse aprendizado, esse alívio no coração e tantos outros adjetivos que vocês usaram aí para poder descrever esse momento. Nosso agradecimento em nome de toda a escola, todos vocês que participaram ativamente, assim como o Everton já disse. Obrigada mesmo. Foi um prazer imenso para nós, um prazer, né? Não dá nem para mensurar, não dá para dizer. Obrigada, Bruno, por tudo, pelo carinho que você teve conosco. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Sintam-se abraçados. Você também. Um grande abraço. Isso.